tá bom? Então, nós vamos buscar responder essas perguntas e não apenas de forma em que nós saiamos daqui cheios de conteúdo, mas que esse conteúdo se torne em vida prática, senão não vai ter valor nenhum naquilo que nós vamos falar. Isso aqui não é um seminário, né? Então a gente não quer simplesmente que as pessoas venham para cá, adquiram esse conhecimento e depois saiam daqui e continuem vivendo como se nada tivesse acontecido. Muitas pessoas chegaram a nós, né, chegaram às igrejas chamadas de igrejas reformadas por meio da internet. Nesses últimos, a gente está em 2022, últimos 12 anos, pelo menos, nós temos tido um reavivamento, ou chamado de um movimento, que é chamado hoje em dia de um novo calvinismo. Tá? Esse é um livro que fala sobre esse assunto. Esse novo calvinismo, ele chegou a muita gente, por exemplo, por meio de pregações como Pregação Chocante do Paul Washer, que a grande maioria das pessoas já ouviu, e por outros pregadores conhecidos. Mas apesar de isso já ter uns 12 anos, está acontecendo há um tempo, nós nos deparamos com esse problema. Nós estamos aqui numa igreja batista reformada e os membros da igreja muitas vezes não sabem o que significa ser reformado. Eu já encontrei algumas pessoas aqui, logo no início da igreja, quando a igreja ainda não era uma igreja independente. Tem mais cópias aqui, se precisarem, é só levantar a mão, tá bom? Então, quando nós começamos a igreja aqui, e ela estava ainda totalmente vinculada lá com São Paulo, nós recebemos algumas pessoas aqui que falavam que nos conheceram pela internet e queriam conhecer aqui a igreja, então vieram nos visitar. Eu me lembro de um caso de um senhor que veio todo empolgado, porque ele achou uma igreja que era igual à igreja que ele frequentava. E aí eu comecei a conversar com ele, ele falou, eu também vim de uma igreja renovada. Aí eu falei, o Walter está ali, conversa com ele, o Walter vai gostar de conversar com você. Porque ele não leu direito. E lá em São Paulo a mesma coisa. Eu já encontrei algumas pessoas ali que leram errado, e aí leram como renovado, revivado, não sei, alguma coisa assim, e acharam que era a mesma coisa. E depois que ele ficou aqui no culto, ele percebeu que não tinha nada a ver. Ele ainda veio mais uma vez, acho que por respeito, e depois não veio mais. Tá? Bom, alguns anos atrás, o autor chamado Daniel Hyde, surfando aí na onda daquilo que a gente acabou de falar aqui, do novo calvinismo, né? Ele escreveu um livro chamado Bem-vindo a uma Igreja Reformada, um guia para peregrinos. Esse livro ele não tem uma tradução em português. Eu li esse livro alguns anos atrás, achei bem interessante, porque ele trata justamente dos pontos que nós vamos abordar hoje. Então, eu usei, né, esse livro como guia para nós tratarmos, seguindo ali o prefácio com os seus capítulos, tá bom? Então, nós vamos tratar, e você pode ver aí nessa folhinha, que basicamente esses pontos maiores são os capítulos que ele aborda no livro dele, tá? E aí eu deixei uns espaços aí para vocês preencherem, tá bom? Então, essa obra não existe em português, mas se você quiser buscar lá na Amazon, que ela vende, né? Chama Welcome to a Reformed Church, a Guide for Pilgrims. Então, se eu não me engano, está uns R$90, porque ela vem dos Estados Unidos para cá, tá bom? E esse autor ele divide esse livro em 9 capítulos, e eles vão servir aqui, então, como os tópicos para o nosso estudo de hoje. Tá? E cada um desses tópicos, ele traz aqui subpontos e coisas assim, que a gente poderia, de fato, explorar, e tem muito assunto para a gente tratar debaixo de cada um desses capítulos. Eu vou deixar assim aberto para perguntas, se os irmãos tiverem dúvidas, não tem problema nenhum. Mas vocês vão perceber que tem bastante conteúdo, e vários desses conteúdos nós vamos abordar em outras aulas também. Então não vou ficar explicando ou me detendo em cada um dos detalhes aqui hoje de manhã. Então, a pergunta de hoje é o que é uma igreja reformada. E eu selecionei então aqui os capítulos que são os seguintes: raízes, confissões, as escrituras, teologia pactual, justificação, santificação, igreja
adoração, pregação e sacramentos. Anotaram? Ok? Então, não vou repetir, e vai cair na prova. Então, nós vamos tratar de cada um desses pontos aqui. Espero conseguir terminar hoje. Eu sei que são vários, mas essa é uma resposta mais abrangente, né? E depois os detalhes a gente vai vendo conforme os outros estudos. Então, o primeiro ponto que nós temos aí, as raízes, a nossa história, tá? A nossa história. Se você for anotar, essa é a primeira palavrinha. Bom, Jorge Santuana, ele diz assim, ou disse assim: aqueles que não são capazes de se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. E Cícero, filósofo, né, diz o seguinte: ser ignorante em relação ao que ocorreu antes de você ter nascido é permanecer um infante, é permanecer como um bebê. Então nós precisamos estudar história. A história, ela não se repete, a história passou, tá? Mas existem princípios e coisas que aconteceram na história que podem nos levar a um entendimento, a uma compreensão melhor do mundo atual e de como nós agiremos no futuro. Então, o estudo da história é um estudo importante. E grande parte dos problemas que nós encontramos nas igrejas históricas hoje, e por igrejas históricas eu digo igreja batista, igreja presbiteriana, igrejas que assembleianos, tá? Grande parte desses problemas hoje se dá à falta do conhecimento que eles têm em relação às suas raízes, tá? Então, de modo bem simples, de modo bem resumido, as igrejas reformadas, elas podem ser identificadas como igrejas cristãs, protestantes e reformadas por 3 motivos, tá? Então, nós estamos aqui tratando das raízes. E nessas raízes nós temos 3 motivos. O primeiro deles, os membros dessas igrejas são cristãos porque eles traçam suas raízes na igreja primitiva, lá no começo da história, e dos primeiros séculos até a morte ali dos apóstolos e depois ali começando no 1º e 2º século. Então as raízes dessas igrejas vêm dali. O que isso não significa? Nós não acreditamos que nós, como batistas, viemos de João Batista, tá bom? Nós não acreditamos que a história dos batistas veio correndo paralelo à história do mundo, como se Deus nos preservou de um modo que nós fôssemos batistas desde a época de João Batista. Não acreditamos nisso, tá bom? Não tem nenhum fato histórico que chegue a comprovar isso, tá? Isso se deu por conta de um escrito de um missionário há 100 anos atrás, ou até menos, e que popularizou essa ideia que, na verdade, não tem fundo histórico real nenhum, tá? Talvez fosse um desejo que ele tivesse, mas que ele conseguiu escrever tão bem que virou a moda que o pessoal em algumas igrejas começou a adaptar. Isso não aconteceu. Bom, as igrejas reformadas também são conhecidas como igrejas calvinistas, em homenagem, tá, o nome aqui, ao teólogo pastor de Genebra, suíço, João Calvino. São igrejas protestantes, porque como as igrejas luteranas, em homenagem aí ao teólogo Lutero, né, traçaram suas raízes até a reforma protestante do século XVI, em que eles estavam protestando ali contra a Igreja Católica Romana, algo que a gente vai ver também. Então, nós falamos que nós somos uma igreja protestante, e aí essa questão do protestante se dá por conta da reforma protestante. Bom, e são igrejas reformadas porque enfatizam certas doutrinas que têm uma forte base histórica, mas muitas vezes são negligenciadas hoje, tá? Então, em segundo lugar, aí, as igrejas reformadas são igrejas cristãs, pois traçam suas raízes até a igreja primitiva. É o segundo espaço aí para você anotar. O ponto fundamental aqui é que estas igrejas, elas aceitam a Bíblia como a palavra de Deus e, como consequência disso, elas não se entregam e não buscam novas doutrinas. Aí você vai falar assim, tá bom, mas
a igreja que eu era não era reformada e também tinha a Bíblia como base. Sim, eu entendo isso. Mas, além disso, uma questão que chama atenção, que é muito importante, é que a maioria dessas igrejas, e eu falo igrejas batistas mesmo, assembleianos, presbiterianos, que têm a Bíblia como a regra de fé e prática, tem única e exclusivamente a bíblica como regra de fé e prática, e não olham para credos, confissões e absolutamente mais nada, como se isso fosse algo ruim. E aí começa a haver as divisões que nós vamos começar a entender um pouquinho mais. Os credos que nós confessamos e aceitamos não são coisas externas à palavra de Deus, no sentido que são diferentes. Os credos que nós aceitamos, confissões, são resumos bíblicos. Ou seja, aquilo que a Bíblia diz é resumido de uma forma clara para que a gente possa entender. Então, as igrejas históricas são igrejas que professam geralmente algum credo. Então, se você buscar uma igreja reformada, você vai identificar nessas igrejas uma semelhança. Nós aqui acreditamos no credo dos apóstolos. Nós aqui seguimos a confissão de fé batista de 1644 ou de 1689, ou a de New Hampshire, se você for caipira americano, ou de New Hampshire, ou você segue a de Westminster e não tem problema nenhum. Tá? Então, os credos nada mais são do que os resumos das doutrinas básicas que os cristãos aceitavam em tempos de adversidade. Eles resumiam essas doutrinas quando era necessário, com os pontos essenciais, com os pontos principais, para defender aquilo que eles criam. Então, vamos fazer aqui um credo. Por quê? Porque estão atacando a divindade de Cristo. Então, eles criavam um credo, e aí esse credo ele explicava de uma forma bem simples o que nós cremos em relação à divindade de Cristo. Percebe? Então não é algo alheio à palavra de Deus ou fora no sentido de que é diferente, mas sim são resumos das doutrinas básicas cristãs. Alguns desses credos, são, como já mencionei, o credo dos apóstolos, o niceno e o de Atanásio. E as confissões de fé também são outros documentos que nós usamos para resumir as doutrinas de uma forma mais elaborada. E esses credos que nós chamamos aí de credos que nós defendemos e usamos, eles são chamados na teologia de credos universais. Tá? O que ele quer dizer com isso? Igrejas de todos os locais do mundo que são cristãs, que têm as suas raízes históricas, vão olhar para esses credos, para essas confissões e falar: nós também cremos nisso. Nós também cremos que Jesus é Deus. Nós cremos na Trindade. Há um único Deus verdadeiro que se apresenta em 3 pessoas. Tá? E coisas desse tipo. Por exemplo, o nosso pacto de membresia, quando você vai fazer as aulas aqui na igreja para se tornar um membro, você tem ali a leitura do pacto de membresia. E aí, você lembra, a primeira parte do pacto é o quê? É o credo apostólico, e a única coisa diferente ali é a tradução que nós fizemos, a mudança da palavra apostólica ou católica, aliás, para universal. Por quê? Porque católico significa universal. Então, para não confundir o povo aqui, você está virando membro de uma igreja batista reformada, aí você fala que você da igreja católica, você fala: agora eu não entendi mais nada. Não, é uma igreja universal, mas é o mesmo credo, é o credo apostólico. Tá? Então, as igrejas reformadas, elas traçam as suas raízes a partir da palavra de Deus, dos apóstolos, daquelas igrejas que foram ali criadas no primeiro século e que seguiram. E essas igrejas que voltam ali para a Bíblia. Então, nós voltamos para aquilo. Nós buscamos as raízes e não simplesmente algo que começou depois. Tá? Obviamente, a Reforma Protestante ajudou para delinear e para afunilar coisas distintas, e doutrinas distintas entre denominações.
Então, você tem presbiterianos e você tem batistas, você tem anglicanos, você tem aí assembleianos e por aí vai. Tá bom? Segundo lugar, as igrejas reformadas são também igrejas protestantes. Então, se você faz parte de uma igreja reformada, você faz parte de uma igreja protestante. Você fala, mas eu não estou protestando contra nada hoje em dia. Talvez na política, né? Mas, bom, a sua raiz é uma raiz protestante. Príncipes ou governantes alemães que apoiaram as ideias de Lutero, eles usaram pela primeira vez o termo protestante na segunda dieta de Speyer. Quando eu falo de dieta, aí todo mundo entende, né? Não, é juntar ali um grupo de pessoas, teólogos, né, para defender algumas doutrinas, a dieta de Speyer, em 1529. Era uma reunião entre o imperador do Sacro Império Romano e os seus governantes. E alguns desses governantes emitiram um protestácio contra o imperador Carlos V e por causa das suas convicções com certos ensinamentos católicos romanos. Então, você tem, a partir daí, o termo protestante sendo usado para se referir àqueles que não concordavam com a Igreja Católica Romana. Então, é a partir daí que nós somos chamados de protestantes. E assim, as igrejas que se juntaram à Igreja Luterana, em protesto à Igreja Católica Romana e os seus falsos ensinos, foram chamados de protestantes. Tá? E os protestos dos reformadores eram em que somente a Escritura, aí você vai começar a se lembrar, sola Escritura era a autoridade suprema na igreja e que os pecadores são salvos somente pela graça de Deus, sola gratia, que é recebida somente pela fé, sola fide, que é colocada em Cristo, apenas solo Christus, solos Christus. E tudo isso para a glória de Deus. Percebe? Os 5 solas, então, eles surgem a partir da reforma protestante também. E esses primeiros protestantes, eles ficaram conhecidos como evangélicos, porque acreditavam e pregavam o evangelho da graça gratuita. E graça gratuita, diferente do que é dito hoje em dia, não é a graça fácil, porque Cristo teve que morrer no lugar de pecadores. Então não foi gratuito para Cristo, né? Ele pagou com a sua própria vida para que nós pudéssemos ser salvos. Então, com o passar do tempo, durante a Reforma, os luteranos e os reformados, eles se tornaram campos distintos, né, dentro do protestantismo. Então, você tem o grupo dos luteranos, aí você tem outras denominações que surgiram a partir dali. E os protestantes que seguiram os ensinamentos de Lutero foram ridicularizados, isso mesmo, chamados de luteranos, e aí o nome pegou e ficou até hoje. Tá? E os protestantes, que se diferiam deles, foram ridicularizados, chamados de calvinistas. Tá? E também ficaram chamados ou conhecidos como os reformados. Então, esses nomes vêm aí da época da Reforma Protestante. Bom? Então, esse termo reformado era uma forma abreviada de dizer assim, igrejas que são reformadas de acordo com a palavra de Deus. Igrejas que não aceitam as heresias da Igreja Católica Romana. Bom, então, ao passo dos anos, né, algumas confissões ficaram aí ganharam mais destaque, talvez pelos seus conteúdos, talvez também pela maneira que elas foram feitas, né? Dentre elas nós temos a confissão belga, o catecismo de Heidelberg, os cânones de Dort e a confissão de Westminster. Tá? Isso demonstra que as igrejas reformadas, né, conhecidas como protestantes, elas têm as suas raízes em cima desses princípios. Igreja, estabelecimento lá em Atos, os primeiros séculos, o desenvolvimento dessas igrejas, nós voltamos para esses pais da igreja, né, os pais das igrejas ali, e aí, a partir dali, elas criam confissões. Essas confissões são confissões que nós concordamos até hoje, e por isso nós não inventamos coisas novas, mas nós temos essa raiz aí, que é uma raiz histórica. Bom, esse foi o primeiro ponto, as raízes, né, uma raiz histórica. Em segundo lugar, as igrejas reformadas, elas são assim conhecidas por conta das suas
confissões, que eu acabei de falar bastante sobre confissões. Algumas pessoas chegaram agora, a gente está distribuindo esse folheto aqui por R$ 5,99, se você quiser. Não, brincadeira. Alguém não pegou, quer pegar? Tá? Para ir anotando. Então, o segundo lugar, confissões. Fundamento doutrinário. Fundamento doutrinário. A história conta que um cristão reformado holandês, certa vez fez a um de seus amigos ali cristãos não denominacionais, né, a seguinte pergunta. Ele falou assim: então, qual é a confissão de fé da sua igreja? Aí o evangélico ali respondeu simplesmente assim: a Bíblia. Aí geralmente a gente fala: olha, que bom, né, muito bonitinho. E aí esse holandês ele ficou confuso, ele disse assim: mas a Bíblia é muito grande. Então, peraí, tem que fazer alguma coisa. E foi justamente isso que a igreja entendeu ao longo da história. Então a Bíblia é muito grande, sim. Então se eu falar que eu creio na Bíblia, e aí eu vou ali na esquina e tem outra igreja, e eles falam: eu também creio na Bíblia. Como é que você vai saber o que eles creem? Que de fato eles creem? Então, como a gente acabou de ver aqui, as raízes reformadas, elas nos apontam para registros históricos e para compilações doutrinárias que servem como guia, mas servem também como aquele, sabe, quando você está dirigindo, aí tem ali do lado na estrada, né, para o seu carro não sair da estrada, como é que chama aquilo? Guarda-reio, né? Então aquele guarda-reio para proteger, para você não sair ali do rumo. Então essas confissões servem para isso, servem como guia e também como um guarda-reio, para a gente não simplesmente desviar o caminho ou sair da estrada. E isso serve para as gerações futuras, tá bom? Para as presentes, mas para as futuras também. Em relação às confissões, algo que é notável é quantas igrejas aqui representadas, ou seja, você veio de uma outra igreja, ou de igreja nenhuma. Mas se você veio de uma outra igreja, a sua igreja tinha uma confissão de fé? Você sabe dizer para mim qual que era a confissão de fé da sua igreja? Sabe, eu tive a oportunidade de estudar fora. Para estudar fora, como era um sistema de bolsas, eu tinha que fazer uma declaração doutrinária. Imagina, um jovem fazendo uma declaração doutrinária. O que você vai fazer? Pega a declaração doutrinária da sua igreja. E aí eu fui pegar a declaração doutrinária da minha igreja, que na verdade tinha pego de outra igreja, que na verdade tinha pego de outra igreja. E quando você começa a examinar a declaração doutrinária das igrejas, é um copia e cola, e aí de repente um vai lá e tira uma parte que ele não concorda, mas ele não passou pela igreja, nada disso. E quando você vai ver, é um Frankenstein lá, teológico, doutrinário, e que ninguém da igreja sabe. E aí isso fortalece a oportunidade dos pastores, que são bons, no sentido de serem autoritários e de fazer as pessoas seguirem eles e não a Cristo, de criarem as suas próprias doutrinas. E as igrejas começam a ter as características do pastor, doutrinariamente falando. E aí elas perdem isso que a gente está falando, das raízes históricas, das confissões, e começam a seguir qualquer coisa. E aí juntam, por exemplo, em igrejas batistas, que tomam a decisão, né, no corpo, e aí o pastor conduz a reunião do jeito que ele quer, a doutrina ele que estabeleceu, e os membros não sabem, os mais qualificados concordam com o pastor, ou se começam a estudar a Bíblia e falam: peraí, tem alguma coisa errada aqui. Acabam não ficando na igreja, ou são retirados da igreja, e assim as coisas começam e continuam andando. Todo cristão decente vai falar que crê na Bíblia. Pelo menos era o que acontecia alguns anos atrás. Hoje em dia eu já não sei, né? Mas o ponto é o que isso significa. Por exemplo, se você falar para mim: não, eu creio na Bíblia também como regra de fé e prática. O que você crê sobre a salvação? Percebe? Aí sujou. Porque o cara vai falar um negócio que tem absolutamente nada a ver com o evangelho puro. E você, na nossa igreja, tem uma definição, ou deveria ter. E aí, quando você vai conversando com as pessoas de igrejas,
elas têm visões completamente absurdas em relação ao que a Bíblia ensina sobre a salvação. Algo simples, né? O arminiano e o calvinista também creem na Bíblia. Os dois creem na Bíblia. Mas existe uma doutrina que ele segue e existe uma outra doutrina que o outro segue. Então, nós precisamos entender que essas doutrinas, elas são importantes e que essas doutrinas, como eu disse, são resumidas em credos, em confissões, em catecismos. E nós, como igreja reformada, somos uma igreja que se volta para essas coisas. Então, de modo geral, se você sair daqui, for na igreja, por exemplo, do Jonas Madureira, lá em São Paulo, e aí você vai perceber que eles também seguem uma confissão de fé. Eu estive em Franca na semana passada, na igreja do pastor Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior segue a confissão de fé batista de 1689. É uma igreja que segue os mesmos princípios que a gente. Então, assim, você consegue conversar do mesmo jeito que eu conversaria com os irmãos aqui. Nós temos as mesmas doutrinas, seguimos os mesmos credos, seguimos as mesmas confissões. E ninguém se reuniu e falou assim, pastor, você tem que seguir para ser que nem a gente. Não, eles estão lá, e o Espírito Santo guiando, e a gente está aqui, e ali em São Paulo tem, e assim, espalhadas, né, ao redor do mundo. Então, diferente da maioria das igrejas, as igrejas reformadas, elas agem a partir de uma perspectiva que eu chamo de humilde, num certo sentido. Nós não acreditamos que nós somos bons o suficiente, ou especiais o suficiente, e nem iluminados o suficiente, para a gente simplesmente criar essas doutrinas, esses credos, tudo isso que a gente promove do zero. Mas pessoas que foram guiadas pelo próprio Espírito Santo de Deus ao longo da história, foram usadas por Deus para compilar essas confissões, para compilar esses credos. Você já parou para pensar que aqueles primeiros missionários que vieram para o Rio de Janeiro, olha só, esses vão para o céu, foram para o Rio de Janeiro, pregar lá. E aí, lá eles foram condenados, né, à morte, e ali eles escreveram uma confissão de fé, ou uma declaração de fé deles, assim, na prisão, sem recurso nenhum. E é fantástica, é de Guanabara. E aí você pode ler isso, e tem registros históricos disso. E é exatamente o que nós cremos, né? Percebe? O Espírito Santo de Deus guiou essas pessoas, e nós aqui estamos com eles. Nós olhamos para eles, aprendemos com eles. Por isso que a gente não vem aqui e fala que vai ter uma revelação nova, uma doutrina nova. Também porque nós acreditamos na suficiência das Escrituras. Tá? Então, as igrejas reformadas ensinam e confessam os antigos credos cristãos e as confissões reformadas, porque os seus princípios vêm diretamente da palavra de Deus e os cristãos acreditam neles ao longo dos séculos. Ou seja, ser uma igreja reformada é, então, ser uma igreja bíblica, mas também uma igreja confessional. Então, se a sua igreja não é uma igreja confessional, talvez ela possa ser saudável, mas poderia ser mais saudável ainda, né? Ela não é uma igreja reformada. Então, essas coisinhas esses detalhes, né, vão nos diferenciando de outras igrejas. Tá? E assim, ela pode ser saudável hoje, mas as chances dela amanhã não ser mais são muito maiores do que uma igreja que adota uma confissão. Justamente, porque nós vamos olhar para a confissão e não para o que o Guilherme ou o Elmer quer fazer na igreja depois, né? Porque é muito fácil a gente simplesmente começar a modificar a igreja e tentar traçar um rumo da seguinte forma. Gente, nós estamos com uma reforma lá acontecendo, né? Somos reformados, estamos com uma reforma acontecendo no novo espaço da igreja. Olha, irmãos, sabemos que precisamos de colaboração. Aí agora a colaboração vai ser, e a gente começa a guiar de um jeito que não é o jeito bíblico, sabe? E aí você precisa fazer isso para receber alguma outra graça. Você precisa... E as coisas começam a mudar. E às vezes algo que era legítimo se torna em algo que vai sendo desvirtuado de uma forma simples e de repente a gente está que nem as outras igrejas.
vendendo indulgências ou fazendo qualquer outra coisa, ou apresentando alguns outros dons, ou alguma revelação que eu tive quando eu sonhava ontem à noite, coisas assim. Não. Então a gente tem aqui, volta para cá. Quais são as confissões? O que elas dizem? Nós aprendemos com essas pessoas também. Ao longo de 2000 anos de história, eu creio que nós aprenderemos muito mais do que simplesmente se eu decidir aqui inventar uma moda nova, né? Então, geralmente quando acontece isso, surge uma moda, e assim que tem que ser, fala, peraí, tem alguma coisa aí. Será que em 2000 anos de história ninguém percebeu isso? E você é o cara que conseguiu. Muito bom, né? Mas acho que não é muito bom, não. É melhor fugir desse tipo de gente. O reformado holandês M.G. Bosma, ele resume isso da seguinte forma, ele diz assim, ó, a doutrina reformada é aquele sistema de verdades da revelação divina, obtidas dos ensinamentos da palavra de Deus, que as igrejas reformadas declararam ser a expressão da sua fé e, como tal, incorporaram seus padrões. É a partir das Escrituras. Ou seja, os credos, as confissões, os catecismos são expressões do que a Bíblia ensina. São apenas resumos das doutrinas expressas nas Escrituras. Não é coisa que a gente fica inventando aqui, tá? É coisa que resume o que as Escrituras dizem. E quando nós estudamos esses credos, nós estudamos e checamos se de fato esses credos correspondem ao que a palavra de Deus diz. Não é que nós simplesmente aceitamos qualquer coisa. No capítulo 26 da Confissão de Fé Batista de 1689, o capítulo 26 trata da igreja. E lá eles dizem abertamente que o Papa é o anticristo. Nós acreditamos que o Papa é um anticristo. Ele não é o anticristo, mas um anticristo. Agora, diante do contexto histórico que eles estavam vivendo, a conclusão que eles chegaram era o quê? Ele é o anticristo. E nós enxergamos, ao longo da história, com mais de 500 anos aí depois, que ele é um anticristo, como vários outros que já surgiram. Então, dessa forma, o que eu estou querendo dizer? Nós olhamos para essas confissões, nós acreditamos nessas confissões, mas nós checamos essas confissões. Tá? Não é simplesmente aceitar qualquer coisa. E não é por conta disso que nós descartamos a confissão também. Tá? Então, esses cuidados precisam ser tomados também. Tá? Basicamente, podemos entender que quando não se tem essa doutrina nos ensinos solos, a igreja está indo para o legalismo. Pode ser. Geralmente, o que acontece? De uma forma bem resumida, sim. Mas ela é complexa da gente abordar. Por quê? Não necessariamente as pessoas entendem que elas estão no caminho errado por não saber a nomenclatura que a gente está usando. Então, por exemplo, lá no livro de Atos, nós temos o Espírito Santo aparecendo em 3 ocasiões diferentes. E um terceiro grupo que ele aparece lá em Atos 2, na pregação ali, onde há a descida do Espírito Santo, e várias pessoas em vários idiomas diferentes recebem e entendem a palavra de Deus e são salvas e convertidas. Depois ele vai aparecer para os gentios, e depois ele aparece para os samaritanos, que era um grupo ali misturado. E esse grupo seguia, João Batista, e nem sequer sabia o que era o Espírito Santo. Entende? Então, não necessariamente que o grupo que não saiba o que são os 5 solas são grupos que estão errados. Mas a prática deles, se estiver errada, aí está errada. Se a salvação não for pela graça, pela fé em Cristo somente, está errado. Mas não necessariamente essas pessoas saberão esses termos. E pessoas que estão buscando somente a Cristo são salvas, mas não necessariamente sabendo aquilo que está acontecendo. Pode gerar muita polêmica isso, mas tudo gera polêmica, não tem problema, então eu falo mesmo. Na Igreja Católica, nós podemos encontrar pessoas que serão salvas ali dentro. Mas o que nós dizemos é o quê?
que uma vez que o Espírito Santo toca e essas pessoas são de fato salvas, elas não ficam nessas igrejas. Porque as doutrinas dessas igrejas são heréticas. Então, como que você vai abordar os 7 sacramentos da Igreja Católica com uma visão bíblica? Não tem como. Não há como você conciliar isso. A salvação deles é por obras. Mas você conhece pessoas que não estavam sendo salvas por obras ali. Mas, uma vez que elas entendem, o Espírito Santo toca de uma forma que elas saem dali. Tá? Então, por isso que eu falo, essa questão ela é simples, sim. Se a pessoa não concorda com isso, não tem como. A glória é só para Deus. A salvação é só pela graça, pela fé em Cristo. Somente as Escrituras. Mas aí a pessoa vai lá e não sabe esses termos, ela não vai ser salva? Não, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Então, são coisas diferentes. Tá bom? Então alguém não pode ser salvo crendo de forma errada. Depende do que você tá dizendo. Quando eu quero dizer isso é o seguinte: as pessoas podem ser salvas em igrejas não reformadas, igrejas até históricas, ou igrejas que eu disse agora mesmo, né, católicas, apesar da doutrina, e não por causa dela. Tá? Ou seja, a diferença doutrinária que nós temos em relação a, sei lá, a parte escatológica de uma outra igreja, arrependimento, a compreensão disso, e a salvação na fé em Cristo. Existem várias doutrinas do escopo dessa igreja que usam essa pessoa e não necessariamente ela vai deixar de ser salva por isso. Mas, de novo, o Espírito Santo, uma vez que salva, ele vai te iluminando também ao ponto que você não aguenta mais ficar ali. O pai da fé? Sim. Então, assim, são perguntas legítimas, as respostas podem ser simplórias, mas tem bastante coisa por debaixo. E não é fácil eu simplesmente julgar a pessoa por uma declaração dessa, né? Mas a declaração, a Bíblia fala, salvação pela fé em Cristo somente. Pela graça, Efésios capítulo 8 e 9. Graça e fé são dons de Deus. E é em Cristo. Não adianta eu falar que eu vou ser salvo crendo em Alá, ou crendo em Mohammed, ou em Buda, ou em qualquer outra coisa. Não. Não vai ser salvo. Tá? Não é pelo seu próprio esforço também. Sim, existem algumas coisas que são inegociáveis em relação à salvação. A prática da vida cristã é o que a gente chama de santificação, é um outro processo, e as igrejas vão divergir, às vezes, em algumas práticas, né? Mas a gente vai abordar isso também. Tá? Então, o ponto aqui é que muitas igrejas andam como se fossem independentes de tudo, de todos, e únicas, né, e corretas, mas baseadas em suas próprias declarações, e muitas vezes na declaração do pastor, e o que deu na telha dele. E, às vezes, o que acontece muito é se ele se vê ali acuado, porque ele sente que ele pode perder a posição que ele tem, então aí ele muda a doutrina conforme a necessidade dele. É o que a gente vê assim acontecendo vez após vez. Tá? E essas igrejas que geralmente não são reformadas correm esse risco ou estão debaixo desse autoritarismo ou desse tipo de crendice ou crença que surge, aí nós estabelecemos o que é a verdade. E, na verdade, você vai descobrindo que existem aí 2000 anos de história da igreja e que você pode recorrer a esses 2000 anos. Tá? Então, esse foi o segundo ponto. Eu acho que eu vou entrar no terceiro aqui. Vamos ver se dá pelo menos até às 10, né, da noite. A gente acaba. Terceiro lugar. As igrejas reformadas têm as Escrituras como a sua autoridade final. Então, terceiro ponto, as Escrituras
autoridade final. Na Reforma Protestante, essa doutrina ela ficou conhecida como sola Escritura. E para os católicos, a Bíblia ela é uma fonte de autoridade também. Tá? Não saia daqui confundindo, achando que os católicos não acreditam na Bíblia. Eles acreditam. Mas eles não acreditam que a Bíblia ela é a autoridade final. Por quê? Porque o Papa e a tradição da Igreja têm um poder e falam mais alto do que as Escrituras. Tá? Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas o ex-cátedra significa o quê? O Papa ele tem um trono lá dele, especial, não é o Papa móvel, tá? Mas ele tem um trono especial, que quando ele se senta ali, e aquilo que ele profere é autoridade final. Está acima até mesmo das Escrituras. Então, se ele falar qualquer coisa ali que possa contradizer as Escrituras, falado da ex-cátedra é a palavra final. Percebe? Então, as Escrituras, o que a gente diz, para eles, não é que as Escrituras não são inerrantes. Olha só a diferença da nuance aqui. Na Reforma Protestante, o ponto principal eram as Escrituras. O ponto principal aqui é o seguinte: as igrejas católicas acreditam na inerrância das Escrituras. Elas defendem a inerrância das Escrituras. Mas o que elas não praticam e não acreditam é na suficiência das Escrituras. Percebe? Essa palavrinha muda tudo. Se você acredita que a palavra de Deus é suficiente, eu não preciso de revelação nova nenhuma. Eu não preciso de uma outra doutrina. É suficiente. O que está na Bíblia é o que Deus nos revelou como necessário e suficiente. Eu não preciso acrescentar mais nada. Essa é a coisa mais difícil de fazer com o católico entender. E com brasileiro, né? Porque a nossa mentalidade latino-americana, eu diria, é uma mentalidade de que nós precisamos de alguém, não Cristo, mas de alguém que vai ser o nosso Salvador, que vai nos representar, que vai ser tudo aquilo que substitui Cristo. Mas eles não entendem que está escrito: maldito é o homem que confia no homem. Uhum. Eles não aceitam, eles acreditam. E assim, aí a gente pode entrar em vários pontos aqui, né? Mas assim, só voltando na questão das Escrituras. Eles acreditam e professam crer na importância das Escrituras, mas não como autoridade final. Então, o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada, ou na verdade o texto seria, ela é expirada por Deus, tá? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto é claríssimo em relação a isso. Nós não precisamos acrescentar absolutamente nada às Escrituras. Agora, perceba uma coisa. Quando nós dizemos aqui que nós acreditamos nos credos, ou que nós professamos esses credos, nós acreditamos no sola Escritura, não no nuda Escritura. Nuda Escritura é um outro termo que significa o quê? Apenas a Bíblia. Percebe? A gente não crê nisso. Nós cremos que a Bíblia é a fonte de autoridade final. Mas nós cremos que os credos, as confissões, os registros históricos, que não vão contra a autoridade final, colaboram justamente para o propósito final das Escrituras. Então nós não cremos que somente a Bíblia, e eu não possa ler aqui uma oração de um puritano, que eu não possa ler aqui uma confissão de fé, por exemplo, da Confissão Batista ou qualquer outra coisa. Isso muda tudo também. Tá? Então, existem aqueles grupos que acreditam na nuda Escritura, e não é isso que nós acreditamos. Bom? Então é importante notar que todas as igrejas... Oi? Então, esse grupo que crê no mundo das Escrituras, eles não aceitam nenhum tipo de credo, nenhum... Não. Fala assim, não, isso aí é só a Bíblia, só a Bíblia. Só que aí, olha o que interessante. Nós acreditamos na Bíblia,
Eu até coloquei aqui uma frase para me lembrar aqui. E aí, você fala, tá bom. O que você quer sobre salvação? Aí ele tem a declaração de fé dele. Percebe? Entra em contradição. Então, nós não acreditamos nos credos, não acreditamos nisso, mas eles têm o deles, que eles mesmos elaboraram. Então, não faz sentido. Né? Então, é importante notar que quase todas as igrejas evangélicas protestantes em nossos dias subscreveriam no papel dessas declarações sobre a palavra de Deus. A maioria vai falar, nós concordamos com isso. Mas a verdadeira questão é se a confissão de que a Escritura é a revelação inspirada, canônica, ou seja, já está fechado. Não existe mais livros que podem ser colocados ali na palavra de Deus. Tá? Que ela é confiável, suficiente e perspicaz. Perspicaz significa clara, ao ponto que nós conseguimos entender. Tá bom? De Deus realmente afeta como os cristãos em qualquer igreja praticam sua fé e vivem suas vidas. Em outras palavras, toda igreja que você visita, que diz assim, nós acreditamos na Bíblia, sabe o que você tem que fazer? Me mostra. Me mostra. É isso que o autor sugere. O cara falou para você que acredita na Bíblia, então me mostra o que você acredita. Me mostra pela sua vida o que você acredita. Porque é muito fácil dizer assim, eu acredito na Bíblia. Todo mundo acredita na Bíblia. Acredita em Deus? Acredito. Até o diabo acredita, mas ele teme, você não. Né? Então, as igrejas reformadas não apenas confessam a sola Escritura, mas procuram implementar a autoridade das Escrituras, olha só que interessante, na nossa adoração, no termos em que nós fazemos e deixamos de fazer. Percebe? Por que a gente não traz aqui um palhaço para animar todo mundo aqui e pregar o evangelho para a gente? Porque nas Escrituras você não vai encontrar isso. Sabe? Nas Escrituras você não vai encontrar nenhum mágico fazendo pregação do evangelho. Aliás, o que encontra, né, em Atos capítulo 8, Pedro diz para ele, para o inferno você com o seu dinheiro. Tá? Então nós seguimos as Escrituras, a gente não precisa de mais nada para ficar atraindo o povo para vir para a igreja. Entende? Então, nós não pregamos para atrair as pessoas com um evangelho palatável, assim, docinho, uma coisinha assim que vai atrair as multidões. É só a Escritura, ela é suficiente. Prega o evangelho, insta, quer seja oportuno ou não, acabou. É isso que a gente vai fazer. Se as pessoas vão se achegar ou não, é outra questão. E a sola Escritura ela impacta a nossa pregação à medida que nós permitimos que as Escrituras guiem aquilo que nós pregamos. Por isso que nós fazemos séries de estudos expositivos. Não é errado você fazer pregação tópica, não é errado, tá? Não tem problema nenhum. Mas nós fazemos expositivos por quê? Porque não tem como fugir do texto. O Renato até falou, né? Acho que foi uma pregação que eu fiz sobre o livro de Hebreus, daquele texto super complicado, né? Ele falou para mim assim, quando eu abri aquele texto, eu falei, o que ele vai falar disso? Eu falei a mesma coisa. Quando eu abri o texto, eu olhei, o que eu vou falar disso? Eu também não sabia. Mas aí não tem como fugir. E aí você volta para as Escrituras, lê, entende, estuda, e o Espírito Santo vai trabalhando. E a partir dali você segue. Não é então inventando moda, trazendo coisa artificial para tentar fazer o povo ficar e prestar atenção. O texto que se prega na pregação expositiva, quando você vai pregar, de onde vem esse texto? Por exemplo, você pega, você vai pregar, aí você pensa, fala, poxa, eu vou falar sobre o quê? Tudo bem, você escolhe o texto, não foge do texto. Mas no texto, como é que você... Como ele chega. Qual é o texto? Por exemplo, antes de nós começarmos o estudo de Provérbios, aliás, vamos começar com outro, de Tito. Eu e o Guilherme estávamos conversando e o que nós identificamos? A igreja precisa entender o papel da igreja. O que significa? Então, quais livros da Bíblia tratam desse assunto? Timóteo, Tito. Qual é um livro menor, único, né? Que seria Tito,
que a gente poderia trabalhar, que trata não só da parte doutrinária, mas prática da igreja, da vida também da igreja. Tito. Então, vamos fazer Tito. Tá bom. Aí agora, mais recentemente, a gente começou, né, o estudo de Provérbios. E eu estava pensando, Elmer, né, pensando em fazer esse estudo aos sábados. Eu pensei, quando a gente estuda o livro de Provérbios, você está tratando de sabedoria, coisas práticas para o dia a dia. E as pessoas não sabem absolutamente nada do livro de Provérbios, de Eclesiastes, de Jó. O livro de Jó fala que Jó era um homem santo, íntegro e temente a Deus. O que você ouve de pregação falando que Jó era um sem vergonha, pecador? Mas a Bíblia fala que Jó era íntegro, que ele... E aí os amigos dele falam que ele tinha pecado, e depois você vê que não, ele não sofreu aquilo por causa de pecado. E ele fala, então tem alguma coisa errada. Então, no dia que eu entrei em contato com o Guilherme para tratar desse assunto, ele falou assim, eu estava pensando na mesma coisa, só que aos domingos de manhã. Por quê? Porque aos sábados a gente tem um grupo menor. E no domingo de manhã a gente pode dar isso para a igreja inteira. Fechou. Eu não falei com ele antes, eu não tinha dado nenhuma sugestão disso antes. O Espírito Santo vai trabalhando também. Percebe? E o que a gente está fazendo? É olhando para a Bíblia. Então a gente vai estudar Provérbios, não tem como pular. É versículo por versículo. É o Espírito Santo que vai. E o Espírito Santo ele usa, ele vai trabalhando de formas bem interessantes. Então, assim, é a sua experiência, é o público que nós temos também. Então, assim, se nós estivéssemos, por exemplo, numa aldeia indígena, eu não ia tratar de Provérbios. Percebe? São coisas distintas. Uma igreja recém-formada de pessoas que não vêm de outras igrejas. Romanos, 1 João, sabe? Não vou tratar de Hebreus numa igreja que tem gente nova que nunca ouviu falar de nada. Entende? Sim, sim. E aí, a gente vai ver aqui também, né, os meios de graça, os sacramentos e a pregação da palavra. Só terminando, então, esse ponto para a gente tomar o café. E a sola Escritura, então, ela afeta a nossa administração dos sacramentos, a ceia e o batismo, revelando o que nós devemos considerar como sacramentos e nos dizendo quando e como nós devemos fazer. Não é de qualquer forma. Não é colocando Coca-Cola no lugar do vinho. Não é colocando uma bolachinha no lugar do pão. Percebe? Ele estabelece, ou ela, né, a sola Escritura, o padrão para o nosso exercício da disciplina eclesiástica. E isso não significa que nós pensamos aqui que nós somos perfeitos, tá bom? A nossa igreja não é uma igreja perfeita, os nossos líderes não são perfeitos, mas em todas as áreas da vida da igreja, a vida familiar, a vida individual, as igrejas reformadas, elas buscam ativamente e sinceramente levar todos os seus pensamentos cativos a Cristo. Por isso que tem aquela frase, né, uma igreja reformada sempre reformando. Mas não é reformando se tornando atual, é buscando ver se está no Evangelho. Essa que é a reforma da igreja reformada. Então, hoje de manhã, a gente caminhou bem pouco. Falamos sobre as raízes históricas, sobre os credos e sobre a sola Escritura, a palavra de Deus. Isso aí são 3, né, pontos que nos levam a nos diferenciar de igrejas não reformadas. Semana que vem a gente continua com os outros pontos. Então, se os irmãos puderem, tragam aqui, né? E também vão revisando. Aí, quando alguém te perguntar o que é uma igreja reformada, aí você vai saber. Olha, raiz histórica, sola Escritura, que não é nuda Escritura. Nós temos confissões de fé e nós cremos nisso e acreditamos e seguimos isso. E você vai poder explicar de uma forma melhor. Ok? Vamos orar e aí nós vamos tomar o nosso cafezinho. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a absorver aquilo que nós estamos vendo nessa manhã e ao longo dos próximos estudos, para que possamos, ó Deus, estar sempre buscando seguir e honrar o Teu nome. Em nome de Cristo que oramos. Amém.